saudade de vocês. Que nada, a gente tava junto ontem à noite no Mesa, né? Mas ó, tava com saudade do Gazeta Esportiva também. Boa noite, Flávio. Boa noite, Celso. Boa noite. Tudo bem? Hoje o programa vai ser muito bom. O Gazeta Esportiva tá chegando nessa segunda-feira quente aqui em São Paulo, mais de 30 graus. E parece que vai virar o tempo amanhã. Haja saúde, meu Deus. Bom, mas o programa chega com tudo que rolou de mais importante no mundo do esporte. Mas antes da gente começar a falar de futebol, vamos ver aí essas dicas. Pessoal, logo mais a gente vai falar bastante do majestoso desse domingo no Morumbi. Antes disso, a gente quer saber a sua opinião na nossa enquete do dia. Com a derrota para o São Paulo, o Carille está na corda bamba no comando do Corinthians? Sim ou não? Sinceramente, eu acho que sim. Os meninos vão falar que não, mas eu acho que ele está. Entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto, participe pela hashtag Gazeta Esportiva, que a gente vai colocar seu comentário aqui no programa, e também WhatsApp 99479-1633, 99479-1633. Celso Cardoso. Boa noite, Michele, boa noite, Flávio. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Inclusive, estava escrevendo sobre isso agora aqui pro Não tenta justificar que você estava no celular. Não, tá aqui, ó. Tá aqui. Eu te mostro aqui, posso ler até o que eu escrevi. Ainda não terminei. O que você escreveu? Sério? Sério? Então tá bom. Vamos adiantar em primeira mão. Não, já opinião. Que vai entrar amanhã no site gazetesportiva.com. Pressão é inerente ao futebol. A questão é o que a diretoria do clube faz diante da situação. Demissão agora seria um absurdo gigantesco. Carille ganhou 4 títulos em menos de 3 anos de trabalho, apresentando esse mesmo dia. Aí eu não deu tempo de continuar. Né? Jogo apresentando futebol parecido. Deve melhorar? É óbvio que deve. Mas não há como negar que o Corinthians é um time competitivo. O Corinthians tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Está em 4º lugar na faixa de classificação para a Libertadores da América. E aí eu pergunto, quem, além do Corinthians, ou melhor, quem está apresentando bom futebol, futebol vistoso e bonito? Flamengo? Atlético Paranaense, que está atrás do Corinthians, o Santos, que tem alternado bom e mau futebol, mas, por exemplo, futebol vistoso, e o Grêmio, que está subindo. Só. Palmeiras na vice-liderança, o futebol não é bonito. O São Paulo, o Diniz está chegando agora, melhorou a troca de passe, que tem a filosofia de trabalho dele, mas também não é um futebol bonito ainda. Os demais todos estão apresentando um futebol parecido com o do Corinthians. Essa é a realidade. E aí, demitir o Carille agora vai resolver alguma coisa? Nem a pau. Bom, no Palmeiras resolveu quando demitiu o Filipão. Não resolveu não. Resolveu, ganhou 5 anos seguidos. E depois empatou 2, perdeu 1 e já está 8 pontos atrás. 8. Não, necessariamente esqueceu que com o Filipão o Palmeiras ficou ano sem perder. Já tinha rendido. Olha, nada como um dia após o outro, né? Antes a gente criticava o Filipão, mas o Filipão tá vencendo e vocês só veem defeito no trabalho do Filipão. Volúvel. Tá vendo? E agora eu falo alguma coisa. E aí, Flavito? Eu acho que não tem que demitir nada, não. A pressão é pressão, isso faz parte. Claro, é inerente. Time como o Corinthians, nossa senhora, se você ficar sem ganhar, é duro mesmo, né? Mas demissão seria uma grande bobagem. Agora, burrice. A pergunta, ele está na corda bamba? O trabalho dele está mais visualizado, está mais subjúdice, vamos dizer assim. Mas eu espero que o Corinthians tenha o bom senso de mantê-lo no trabalho. A pressão em cima dele é justa? Sim. Eu escrevi. Jogando bem. Eu coloquei, é justa a pressão no meu palpite de blogueiros. Ninguém perguntou, mas eu vou ler. Carille não está sabendo como mexer no time e usar as peças que tem. Aí você vai falar, não tem muitas peças, mas as que tem ele não sabe. Me parece que está sem repertório ou criatividade. Ele reclama da parte técnica e tática, mas não são esses quesitos de sua responsabilidade? Se o jogador não está rendendo ou fazendo o corpo mole, sugiro afastá-lo e dar oportunidade para quem quer. Na base do Coringão tem uma molecada comendo a bola. Você viu o gol do Adson? Adson, quem é Adson? Um menino que ele fez um golaço no final de semana, sabe? Deu passe para um outro gol. Mas a base, o profissional é profissional, né, Flávio? Quantos garotos nós não vimos que arrebentavam nas categorias de base depois que subia. Tipo Lulinha. Vamos falar agora a balada. A balada, é isso, ô Montanha? De 19 mil palmeirenses no sábado, foi no Pacaembu. E a noite rendeu. Saturday Night Fever. É verdade. E a noite rendeu, vitória sobre o Botafogo. Aí o Celso fala que o Mano não rende, mas o Palmeiras ganhou do Botafogo. E vice-liderança do campeonato recuperada. Queria ver se fosse o Felipão. Contra.
O Palmeiras jogou no Pacaembu contra o Botafogo e saiu na frente após Thiago Santos tabelar com Gustavo Scarpa e marcar o primeiro gol dele nessa temporada. Dudu fez jogada pela direita e cruzou para Bruno Henrique ampliar, mas o camisa 7 do Palmeiras estava impedido na origem do lance e o gol foi anulado. 1-0, resultado final. A equipe tomou a iniciativa, construiu, muitas oportunidades, ao meu ver, oportunidades suficientes para a gente fazer aí um 3-0, 4-0, sem exagero nenhum. Faltou um pouquinho de capricho no acabamento, mas eu saí satisfeito com a atuação da equipe, acho que a resposta foi boa depois da nossa primeira derrota aí na quarta-feira. Eu acho que é uma questão de coerência a gente deixar bem claro que o Mano chegou outro dia. É claro, óbvio. Ele chegou, o time deu uma subida, era uma tabela legal, uma tabela favorável, sem desmerecer o trabalho. E então tem que esperar o trabalho. O Mano é muito bom, gosto muito do Mano. Também gosto. Acho que é um técnico com um repertório muito bom. Às vezes ele até economiza um pouco esse repertório em nome do resultado, mas acho que ele pode dar muito mais ao Palmeiras e dar bastante coisa por um elenco muito forte como o Palmeiras. É que aqui no Brasil é tudo ondinha, né? Então a ondinha é o futebol de resultado, fechadinho, tá vencendo, todo mundo gosta. Aí de repente aparece um português que vai falar daqui a pouquinho, bota o time para jogar para frente, Sampaoli no céu, a mesma coisa. Aí tudo que se fazia antes também é um lixo. Fernando Diniz, porque você só cita os estrangeiros. Eu sempre citei aqui o Fernando Diniz como algo único, diferente do futebol brasileiro. Então cite agora, porque você esqueceu dele. Não esqueci dele não, só estou falando de ondinha. Ondinha do Sampaoli, Então, a ondinha quem faz é você, porque você fala do Sampaoli, você fala do Jesus, e agora não falou do Diniz. Não, falo sempre do Diniz também, você está afim só de tumultuar. Bom, enfim... O Mano tem o repertório, chegou com todo problema da rejeição, o time já em crise, ficou 3 jogos aí sem vencer de novo. Já na gestão dele já tinha torcedor pedindo a cabeça do Alexandre Matos, do presidente, aquela coisa toda. Tem que ter calma, muita calma, né? Para ele poder dar a cara dele. O lance agora é tentar brigar pelo título ou pelo menos garantir a classificação para a Libertadores. E pelo que me consta, o Palmeiras para a Libertadores deve se classificar fica bem tranquilo, sem grandes problemas. Agora, título, 8 pontos atrás do Flamengo, do jeito que está jogando o Flamengo, acho difícil. Mas não pode desistir, né? Bom, o Palmeiras recuperou a vice-liderança porque o Santos não saiu do 0-0 contra o Inter no Beira-Rio, mas o placar não representou exatamente o que foi a partida. Dá uma olhada. Internacional e Santos fizeram o jogo dos gols anulados no Beira-Rio. O Santos marcou no primeiro minutinho, o Sacha bateu cruzado e o Thailson balançou a rede, mas ele estava em impedimento. A promessa santista tentou de novo, mas o Lomba defendeu. Na sobra, Marinho mandou para fora. O Inter chegou com o Heitor, mas ele também não acertou o gol. Jorge dos Santos foi outro que errou o alvo. No segundo tempo, o Patrick marcou para o Inter, só que o Nico Lopes, lá na origem da jogada, estava em posição ilegal. O Peixe teve a chance de abrir o placar com o Lucas Veríssimo, mas errou de novo. 3 minutinhos depois, o Inter marcou mais um, dessa vez com o Guilherme Parede, mas o VAR anulou o gol em outro impedimento. E cada vez temos que funcionar melhor, porque estos equipos também compiten o se han preparado para competir grandes cosas. Entonces nosotros también tenemos que ser respetuosos de con quién jugamos y vemos que un equipo que está teniendo un rendimiento superlativo como Flamengo, que se ha preparado también para este tipo de cosas. Así que nosotros, ya le digo, en noviembre se verá para qué estamos. Tem repetido isso, né, Flávio? Em novembro vamos saber o que estamos disputando. 10 pontos atrás do Flamengo. Vale para o Palmeiras e vale para o Santos. É muito difícil, considerando o que o Flamengo está jogando. E vou além. Tem muita gente que critica. O São Paulo ganhou o quê? Poxa vida, olha o trabalho que ele está fazendo com esse time do Santos. O que ele ganhou, consciência. Ainda não ganhou nada. Copa Mas ele ganhou... Copa América com o Chile. Não, com o Santos. Com o Santos. Com o Santos. Mas ele ganhou credibilidade, respeitabilidade com a maneira como joga o Santos. Qualquer outro treinador que estivesse passar pelo Santos ia botar esse time numa retranca danada, 2 linhas de 4 para não deixar passar nada para segurar.
ele joga para frente, ele busca o gol, sabe? Com desfalque, sem desfalque. É o Santos, joga bonito. Ele é isso. fofo, ele é fofo, mas Copa América, quer dizer, o São Paulo ganhou uma Copa América com o Chile. Ganhou Ou seja, Copa Sul-Americana com o Chile, o Flávio, ganhou 3 torneios o Flávio vive desfazendo nacionais. da Copa América e agora vem falar que ele ganhou a Copa América com o Chile. Com o Chile, é claro que vale a pena. Vale pro São Paulo. E agora vale pra cá, pro Tite não vale, né, Flávio? Eu não falei nada, eu só Mas eu falei já dei tô uma pensando. informação. Não falei nada. Ele ela falou, tá ganhou o quê? Eu falei, Copa América. Beligerante hoje. Não, mas é verdade, não. A Copa América com o Brasil é pouco. Com o claro. Chile é uma maravilha, né? Porque cada um tem o seu limite. Imagine se o Peru fosse campeão da Copa América. Não é? Seria sensacional. Teria um né? significado Mas de tanto. qualquer forma, acho que o Santos está bem dentro do que é possível. É isso aí. Né? Ele está até se enfiando no meio de milionários, é rico, pô. Para mim, Palmeiras e Flamengo disputam um campeonato à parte. O resto vem depois. O terceiro colocado é o campeão nós, né? Dos pobrinhos e tal. É isso aí. Dos Não tem peba é jeito. bom, né? É verdade. Porque a diferença de grana é muito alta, né? Você falava hoje sobre o investimento, é 180 milhões. Acho que é 180 milhões o Flamengo e 140 milhões o Palmeiras. Aí se a gente olhar os outros, os valores são bem inferiores. O Santos investiu, o São Paulo investiu, mas não é então, a é um mesma mundo coisa, à parte. claro. Aí, então, acho que Mas o Flamengo não tem patrocinador igual o Palmeiras, certo? Foi com Certo. gestão de finanças. Então, Isso quer dizer, é foi. admirável eles o que têm o Flamengo Eles têm conseguiu. um sistema de fundos que é uma operação complexa que eu não entendo bem, que foi quem fez foi o Bandeira de Melo. E é um grupo que levou, eles zeraram as dívidas através de é isso aí. refis ou coisa parecida. Legal. E aí começaram a ter esse fundo, que são Vai torcedores, pagando. enfim. Eu não sei exatamente como é o processo. Olha, e na sexta-feira à noite a gente trabalhou até tarde porque um acidente envolvendo o volante Ralf do Corinthians agitou bastante o noticiário esportivo na madrugada. O carro do atleta perdeu o controle, atropelou um senhor, invadiu uma casa lá no bairro da Água Rasa, na zona leste de São Paulo. O Jonas Campos está lá no local e traz mais informações pra gente. E aí, Jonas, o reparo do portão dessa casa já foi feito? Oi, Michele, é isso. Muito boa noite a você, Flávio Prado, Celso Cardoso, todo mundo que está ligado no Gazeta Esportiva. A gente fala aqui da rua Marechal Barbacena, Tatuapé, zona leste de São Paulo, onde aconteceu, né, todo esse acidente que você descreveu aí, Michele. E o portão, ó, na verdade não há portão, né? O portão foi destruído na sexta-feira. A gente mostra aqui com as imagens do Thiago Dantas, Rafa Santos, o Marcelão, nosso motorista aqui. A gente mostra a situação de momento, uma estrutura de madeira básica, improvisada, né? Depois da destruição do portão, com uma lona que inclusive já foi pichada. Um acidente que aconteceu na sexta-feira por volta das 10 da noite. Recapitulando, passeando aqui com o Thiago Dantas, o carro dobrou aquela esquina ali, ó, Michele e amigos do Gazeta Esportiva, o carro que trazia o Ralf e companhia, né? A polícia ainda investiga ao certo quem estava no carro. O carro dobrou à esquerda, entrou aqui na Marechal Barbacena, em alta velocidade, e aí acabou atingindo esse ponto de ônibus aqui, ó, que é justamente onde estava o senhor de idade de 68 anos, o Alício de Castro da Meleira, que foi atingido, está hospitalizado. Ele teve aí um problema no fêmur, também um dedo de uma das mãos quebradas. E ao tocar aqui no ponto de ônibus, que está em estado aqui completamente destruído, o carro perdeu o controle e aí sim, de frente, se encaminhou em direção ao portão, em direção à casa do Ubiratã. E nós chegamos aqui por volta das 5 da tarde, Michele e amigos do Gazeta Esportiva, e eu entrei na casa, eu conversei com o Ubiratã, o morador aqui, um cara bastante simpático, bastante solícito, disse que não está dando entrevista para ninguém, que prefere não se manifestar nas mídias, mas me esclareceu tudo, disse como foi. Estava aqui sexta-feira à noite com a família, mulher e um filho de 15 anos, e tomou um susto danado diante de tudo que aconteceu aqui na Marechal Barbacena. Falou que quando desceu olhou pela janela, viu o portão destruído e desceu as escadas, se deparou com um carro que acelerava contra a parede da casa, né? A parede final ali da garagem, e que tinha muita fumaça e que por conta disso ele não consegue afirmar quem estava no comando do veículo, quem era o motorista. Esse aí é o grande ponto da investigação até o momento. Segundo o Ralf, o depoimento prestado no sábado, era um segurança, um motorista que estava no comando do veículo do volante do Corinthians. Agora, conversando com algumas pessoas aqui do bairro também, a informação
de que nesse carro haviam 3 pessoas, o Ralf, o irmão e o pai dele, e que esse eventual motorista, segurança do Ralf, chegou depois que a coisa aconteceu para dar todo o amparo ao seu cliente, que é o Ralf, né, o jogador, é o homem de branco que carrega o Ralf para fora da confusão. Formou-se um burburinho aqui na rua depois de tudo que aconteceu e alguns moradores presenciaram isso, como o Renato que está aqui, ó, o Renato, vamos mostrar ali, Tiagão? O Renato, ele é dono daquele bar ali da esquina e ele ouviu o barulho de tudo que aconteceu e acompanhou a movimentação daquela janelinha que ele mora em cima do bar, o Renato, e vai contar pra gente aqui quais foram as impressões, né, Renato? Obrigado por nos atender aqui no Gazeta Esportiva. Imagino que uma sexta-feira bastante movimentada, né? Como é que foi, cara, tudo isso? Verdade, bastante movimentado. Isso aconteceu por volta das 10h15 da noite. Como você falou e já descreveu na matéria, ele entrou em alta velocidade e atropelou um senhor que estava aqui no ponto de ônibus e perdeu o controle e entrou lá dentro da casa. E nisso formou aqui um burburinho, muita gente querendo até agredir os caras que não sabíamos quem era que estava no carro, porque era uma caminhonete filmada, não dava para saber quem estava dentro. Então formou um burburinho aqui, muita gente querendo pegar quem era, por causa do atropelamento do senhor que atropelaram aqui. O pessoal estava muito revoltado aqui. Então foi uma confusão muito grande. A gente até ouvindo assim, um pessoal que mora aqui também, o burburinho de que o segurança do Ralf, que a gente ainda não sabe, né, está sendo investigado tudo sob sigilo, se ele estava no carro, se chegou posteriormente, que o segurança do Ralf, diante das ameaças do pessoal, né, que se mobilizou aí por conta, né, do senhor que acabou atingido aqui no ponto de ônibus, o segurança teria até mostrado uma arma. Renato, você chegou a ver alguma coisa em relação a isso? Olha, como eu disse a você, eu estava da minha janela, tá? 3 casas da minha aqui. Então eu não saí na rua, fiquei na janela. Tinha até um plano de uma câmera aberto, que eu estava vendo tudo que estava acontecendo. E de certo momento, aquela gritaria, querendo pegar, querendo agredir os caras. Até então não sabiam que era o Ralf. Aí o cara puxou, me disseram, né? Puxaram o revólver e os valentão correram tudo na hora, saiu todo mundo correndo. Eu até achei engraçado, né? Porque estava todo mundo ameaçando. Na hora que puxou o revólver, saiu todo mundo correndo daí. Foi muito legal. Foi muito interessante, né? Dei muita risada na hora. Apesar que a gente sabe, eu moro aqui há mais de 30 anos. O Ralf é morador aqui do Tatuapé, mora aqui, como ele, como outros jogadores do Corinthians também. E eu sempre vejo ele passar por aqui. E nunca vi ele no volante. Então tá essa história, quem estava, quem não estava dirigindo. A gente não pode dizer que, como eu disse, era filmado o carro. Mas todas as vezes que eu vejo o Ralf passar por aqui, ele está sempre com segurança. E é sempre segurança que está dirigindo aquele carro. Tá bom. Muito obrigado pela participação, Imagina, Renato. Obrigado. Te agradece muito aí. Valeu aí. E o segurança que teria mostrado essa arma, né, caso isso de fato seja real, a informação é de que ele mostrou de uma forma defensiva justamente para proteger aí o seu cliente. Enfim, a gente não sabe ao certo o que aconteceu, mas parece que o segurança de Ralf, o homem que tirou ele do burburinho, mostrou sim a arma. E toda essa confusão, é importante dizer que o Ralf está prestando o amparo para o seu Ubiratã que mora aqui. Ele me confirmou que o Ralf está em contato para que seja reposto aí um portão da melhor qualidade possível. A esposa dele está escolhendo esse portão, enfim. Todo o amparo sendo dado pelo volante do Corinthians, que também está acompanhando o caso do idoso, do senhor que acabou atingido pelo carro aqui no ponto de ônibus. O Ralf, por conta de toda essa confusão, né, gente? A gente acompanhou ontem ao vivo no Mesa Redonda também, tudo sobre o Majestoso. O Ralf não treinou no sábado, justamente porque foi prestar depoimento. Obviamente também não tinha cabeça para isso. Ficou fora do Majestoso, mas a gente acompanhou o clássico. Falar um pouquinho de futebol. O São Paulo venceu o Corinthians por 1-0, primeira vitória do tricolor sobre o rival nesse ano. Eu estava lá e mostro agora para vocês como é que foi esse jogo, olha só. Velhos amigos em lados opostos com filosofias opostas. Carille e Diniz, que cresceram e jogaram futsal juntos no bairro da Vila Ema, na Zona Leste, se reencontraram no Morumbi, na beira do campo, propondo ideias diferentes de futebol no clássico majestoso. Uma delas se sobressaiu. Eu acho que a entrega coletiva foi o que determinou o resultado do jogo. Ganhou o melhor. Ganhou quem acertou mais passe, ganhou quem buscou o jogo, ganhou quem foi ofensivo. E olha que a posse de bola de pé em pé do São Paulo de Diniz não foi lá tão envolvente no primeiro tempo. Ainda mais diante da solidez defensiva do Corinthians de Carille. Restou ao tricolor arriscar de longe, como nessa bomba de Reinaldo que parou na trave.
O Timão, pouco criativo, ameaçou apenas em lances isolados de um time que deve futebol e sabe muito bem disso. Eu acho que de 63 jogos foram agora, a gente não fez 10 bons jogos no ano. A gente foi muito abaixo e quando você... O básico do futebol, para mim, é o passe, né? A gente está tendo dificuldade no básico. A casinha está bem fechada, que a gente tem que crescer ofensivo, né? A gente tem que melhorar. E se não melhorar, não classifica na Libertadores. O tricolor, ciente da fragilidade do rival, intensificou as ações na segunda etapa. O segundo tempo foi o ajuste principal esse, foi o que a gente fez no vestiário, de ser um time mais agressivo com a posse de bola, que a gente tinha treinado, já não teve nada de surpresa no jogo. E depois de acertar o travessão e passar perto, veio a recompensa neste pênalti de Manuel em cima de Vitor Bueno. Reinaldo foi para a bola e aos 20 minutos fez o gol da vitória. E o placar só não foi maior para o São Paulo porque faltou capricho no tapa final. Nada que estragasse a festa dos mais de 37 mil torcedores presentes no Morumbi. A primeira vitória sobre o Corinthians no ano deixou o São Paulo na cola do G4 com os mesmos 43 pontos do rival e ainda sonhando alto no Campeonato Brasileiro. O São Paulo ele pode chegar sempre muito longe. A gente tem que, já falei isso em outras entrevistas, nós temos que pensar sempre no melhor. Isso, viu, pessoal? São Paulo venceu no campo, né? Venceu no Morumbi. Aqui, essa história do Ralf, o acidente na última sexta-feira, veículo que acabou entrando aqui na casa do seu Ubiratã, sendo investigado sob sigilo. O portão, como a gente mostrou aqui, ainda não foi recolocado, né? No momento, apenas uma lona. Até a informação que o seu Ubiratã me deu que o Corinthians vai disponibilizar um segurança para passar as noites aqui, porque o pessoal tem pichado aqui a casa do seu Ubiratã, enfim. Os curiosos, né? Gerou muito burburinho toda essa história e claro que a gente deu todas essas informações baseadas aqui nos relatos de alguns moradores. A investigação, eu repito, está sendo executada sob sigilo total da polícia e a gente aguarda o desfecho. Segundo o depoimento do Ralf, eram 4 pessoas no carro contando com ele e o motorista, o condutor do veículo, era justamente o seu segurança. A gente aguarda aí os próximos capítulos dessa história. Michele, eu volto com vocês. Ô, Jonas, deixa eu te perguntar uma coisa. Os nossos telespectadores estão perguntando muito para você explicar. O carro veio daquela esquina, bateu aí, virou? Tipo, é um movimento muito brusco, né? Velocidade, né? Altíssima velocidade. Como que foi isso aí, Jonas? É naquela esquina que veio? Michele, o movimento do carro, a gente vai até recapitular. O carro fez praticamente uma letra U de movimento, né? Ele dobrou aquela esquina, virou à esquerda ali e veio em alta velocidade. Ao bater firmemente aqui no ponto de ônibus, onde acabou atingindo também o senhor de 68 anos, o ponto de ônibus que agora tem uma caixa aqui de proteção, porque ele é pontudo, pode arranhar aqui as pessoas que passam, né? Enfim, ao tocar no ponto de ônibus, o carro perdeu a direção e aí de frente bateu no portão, que inclusive para quem estava no carro foi uma sorte danada, porque se ele pega no muro, numa estrutura de concreto da casa, a coisa poderia ser feia, inclusive para quem estava dentro do carro. Como acabou pegando no portão e depois ali dentro tem um outro portão, o carro foi amortecendo, perdendo velocidade e parou no fundo da garagem do seu Ubiratã, que é onde ele encontrou aí o Ralf e as pessoas que estavam no carro debaixo de muita fumaça. Michele, foi mais ou menos isso, pelo menos são as informações que a gente tem por aqui. Ô Jonas, o Celso Cardoso quer te fazer uma pergunta. Quero sim, Jonas, você citou, porque até então é o prejuízo material que o Ralf inclusive já está em contato com o proprietário da casa, cuidando de tudo para ampará-lo e tudo mais. E você comentou também a respeito da ajuda que o Ralf está dando para esse senhor de 68 anos que foi vítima do atropelamento. Você tem mais algum detalhe sobre qual é essa ajuda que o Ralf tem dado a esse senhor que foi atropelado? Então, Celso, a informação é de que o Ralf transferiu esse senhor de hospital, elevou, né, o nível de hospital desse senhor. Eu não sei exatamente ao certo qual foi o primeiro hospital que ele foi, mas o Ralf transferiu ele para um hospital
entre aspas, de melhor qualidade, claro, isso é relativo, mas para que ele tivesse o melhor tratamento possível. Ele, por sorte, acabou tendo apenas problemas ortopédicos, né? O fêmur, a região do fêmur afetada e também o dedo de uma das mãos quebrado e, portanto, o Ralf dando esse amparo médico, tentando ceder a esse senhor a melhor estrutura médica, a melhor estrutura hospitalar possível para que o tratamento seja bem efetivado. E, claro, também, volto a lembrar, o Corinthians cedendo também um segurança para a casa aqui do seu Ubiratã, que vem sendo bastante assediada, bastante tumultuada durante as noites. Inclusive, as pichações são provas disso, né, Celso? Claro, claro. O Flávio quer fazer uma perguntinha também, Jonas, fala. Ô, Jonas, a informação, aí quem cuida é a 30ª delegacia, mas parece que há um outro pedido de um órgão maior, do Ministério Público, eu não sei exatamente que órgão, mas que eles estão fazendo uma outra investigação e que teriam, inclusive, requisitado a gravação do local de origem do carro do Ralf. Seria uma pizzaria ou coisa que o valha, para ver quem subiu no veículo na hora quem estava dirigindo, não, né? Pelo menos quem saiu da pizzaria, ou seja lá o local que foi, pode mudar no trajeto, ok. Claro, mas pelo menos terá uma informação de quem estava no veículo. Você tem essa informação? Flávio, por aqui, a informação que a gente tem apenas é aquilo que a gente escuta dos moradores. O que deu para ouvir em relação a isso? Que o Ralf mora muito próximo aqui, né, do local do acidente e que neste dia ele estava num local próximo a um Lava Rápido, né, naquela ruazinha que a gente mostrou onde o carro acabou dobrando à esquerda, numa confraternização. É um lugar, inclusive, segundo alguns moradores, eu volto a repetir, ele costuma frequentar, às vezes até com outros amigos, às vezes jogadores, enfim. O Ralf costuma frequentar, claro, em dias de folga, com toda a responsabilidade. E nesse dia ele estava neste local, que é bem próximo a um Lava Rápido. E aí essas imagens, né, da origem, da entrada do veículo, imagino que a polícia tenha isso em mãos. Como a investigação é sob sigilo, nada ainda foi oficialmente divulgado e a gente fica no aguardo justamente para saber quem estava nesse carro e, mais do que isso, quem era o condutor do veículo do volante Ralf, Flávio. Porque aí não é nem o dolo. É claro que isso aí é uma coisa culposa, não dolosa. Sim, ninguém quer fazer culposa. Isso. Mas aí o problema seria o que foi registrado como não sendo ele o condutor. O boletim de ocorrência que foi feito é que não há identificação do condutor do veículo. Está no BO. Bom, mas ele podia falar quem é que estava, ué. Assume, ué. E essa negação... Não há alegação. Tinham 3 pessoas no carro, as 3 eram passageiras? Foi feito o boletim de ocorrência no dia do acidente. O Ralf prestou depoimento depois, no dia seguinte. Só que está sob sigilo. Então, o que ele falou, a polícia sabe, mas não foi revelado. Essa é a questão. Entendi. No boletim público, não há identificação de quem estava dirigindo. Ele declarou, ok. Se era ele não declarou, aí pode ter um problema a mais. Porque aí você está forjando um depoimento. Ocultando, né, informações. Muito obrigada, viu, Jonas Campos, por todas as informações. Beijão para você. Bom descanso. É complicado. E olha, a gente falou muito do portão, e claro que é perigosa essa casa, ter um arrombamento, enfim, entrar ladrão. Tem mesmo que pôr segurança lá na porta. Mas o senhor, o idoso, que quebrou o fêmur, eu vou falar... Quebrar fêmur, gente idosa, sabe o que acontece? Ó, metade morre. Porque minha avó foi assim, caiu, quebrou o fêmur, pronto. Mas ele passa bem, segundo o consta. Ainda bem, porque ele tem 68 anos, porque se ele tivesse um pouco de qualquer mais, maneira, às vezes precisa acontecer alguma coisa muito grave, né? A gente não tem ainda as circunstâncias, só consta que... A gente só sabe que um dos seguranças estava embriagado e tal. Mas, enfim, bebida, velocidade... Não combina. Né? E não combina. Vai de táxi. Bom, tá na hora do giro de notícias. Solta a vinheta. Final de semana sensacional para o esporte brasileiro. Na madrugada de sábado para domingo, Bruno Soares sagrou-se campeão nas duplas do Masters 1000 de Xangai. Primeira conquista ao lado do novo parceiro, Mat Pavic, da Croácia. Pavic. Beatriz Ferreira ficou com a medalha de ouro no Mundial de Boxe na categoria até 60 quilos ao derrotar a chinesa Kong Wang, 5-0. Em seguida foi a vez da Ana Marcela Cunha faturar o ouro na maratona aquática de 5 km no Mundial de Praia disputado no Catar com um tempo de 59 minutos e 51 segundos. Nossa, 5 km nadando em 50 minutos, ela é muito rápida. Ainda neste domingo, eu não faço isso andando, correndo, não faço. Ainda nesse domingo, Arthur Nori alcançou a medalha de ouro
na barra fixa no Mundial de Ginástica disputado em Stuttgart, na Alemanha. E nessa madrugada foi a vez da seleção masculina de vôlei chegar ao tricampeonato da Copa do Mundo da modalidade com uma rodada de antecedência ao bater o Japão por 3-0. Beleza? Fim de semana especial também para o esporte queniano. Que isso, chileno? No sábado, Eliud Kipchoge, campeão olímpico e mundial da maratona, transformou-se no primeiro ser humano a romper a barreira das 2 horas ao correr os 42 quilômetros e 200 metros da prova, que em 1 hora e 59 minutos. E você desdenhando aí. 40 eu segundos. faço isso de carro, porque eu dirijo muito mal, então eu vou bem devagarzinho. Mas só que... Carro, né? Vamos dar os detalhes. Pera um pouquinho, vamos lá. Tá, você tem uns detalhes, minutos, e talvez é que não dá para você 42 homologar como um recorde 59. oficial. Ele correu 42 quilômetros, é isso? Isso. Em 2 horas. Menos. Não, é menos. Foi o primeiro a fazer só menos que ele de 2 teve o respaldo de um carro que ele estava acompanhando, tá? Então... 1 hora e 59 minutos é 2 horas. Não, tá abaixo de 2 horas. E 40 segundos. Mas tá esse é o abaixo de 2 recorde. horas, esse é o Esse é recorde. o negócio. Jamais imaginou-se que Quer dizer, Mas bastante, estavam né? buscando esse 21 número. quilômetros a cada hora. Não, é inacreditável. Para você ter uma ideia... Sou eu dirigindo. 20 km por hora. Gente, Aí os caras de passam quem ele mexendo. estava correndo? Não, ele estava correndo para quebrar o recorde. Nossa, impressionante, que foco. E no domingo, Brigitte Kosgei, que isso, chileno, estabeleceu um novo recorde da maratona feminina ao vencer a tradicional prova de Chicago. Olha, essa é famosa, com um tempo de 2 horas e 14 minutos e 4 segundos. Mas quantos quilômetros? 42. Maratona de Chicago. Não, a maratona de Chicago. 42, Também? maratona, 42. Toda maratona é 42. E assim como uma meia maratona é 21 e 100. Pra você ter uma ideia, quando eu corri, claro, um amador, meia maratona, eu fiz em 1 hora e 52. Meia maratona, 21 quilômetros. E comemorei pra caramba, 1 hora e 52. Ele fez os 42 em 1 hora e 59. Ai, péssimo o seu condicionamento. Para, não vou falar nada. Eu não faria isso de bicicleta. Olha, debaixo de um sol forte, os reservas do Corinthians treinaram hoje. O Ralf estava lá, viu? No CT Joaquim Grava. O clima entre os jogadores, o treinador não tá nada bom. Não é isso, Garrafa? É isso, Michele. Os jogadores do Corinthians, depois da derrota para o São Paulo, já iniciaram a preparação para o compromisso de quarta-feira contra o Goiás em Goiânia. No gramado hoje, apenas os jogadores que não atuaram os 90 minutos e também o técnico Fábio Carilli, que por um bom tempo ficou conversando com a diretoria do Departamento de Futebol Integrado. Depois do empate no meio de semana contra o Atlético Paranaense na Arena e da derrota para o São Paulo ontem no Morumbi, há quem diga que o clima está muito ruim entre o treinador e os jogadores. Os jogadores estariam incomodados com algumas declarações públicas do técnico Fábio Carilli. Por exemplo, dizendo que muitos jogadores do elenco estão abaixo do que pode produzir. Outra declaração polêmica: o Corinthians venceu o Campeonato Paulista, mas não mereceu. Outra: os rivais têm times mais equilibrados que o nosso. Enfim, isso tudo tem desagradado os jogadores do Corinthians. Sabem que o momento não é bom, mas essas críticas vindas diretamente do treinador não caem bem entre os atletas. Aliás, temos uma informação de que um dos jogadores líderes do grupo ontem, ainda ao término da partida e depois da entrevista coletiva do Fábio Carilli, antes dos atletas passarem na zona mista, eles foram checar com os assessores o que havia dito o técnico corintiano, para saber se tinha novas críticas, para evitar polêmicas. E o pessoal parece que não gostou muito do que o técnico Fábio Carilli disse ontem. A situação dele permanece no clube até o final do Campeonato Brasileiro? Corre algum risco de ser demitido? Nesse momento é pouco provável, porque o regime é presidencialista, o presidente André Sanches não tem esse costume. Mas se o Corinthians, por exemplo, não chegar à Copa Libertadores do próximo ano, dificilmente o Carilli permaneça no elenco. Quanto ao time para a partida da próxima quarta-feira em Goiânia, Ralf, que por um problema que se envolveu no final de semana, um acidente automobilístico, treinou normalmente hoje, deve ficar à disposição. O Sornosa continua com a seleção equatoriana, dificilmente chegará a tempo para essa partida. Já o meia Pedrinho, que fez muita falta, segundo a torcida corintiana, no compromisso de ontem, esse jogador joga hoje com a seleção pré-olímpica em Recife, deve viajar de Recife direto para Goiânia, chegando amanhã e ficando à disposição do técnico corintiano na próxima
quarta-feira. Amanhã pela manhã, treinamento apronto. Na parte da tarde, início da noite, o Corinthians viaja para a cidade de Goiânia. Do CT Dr. Joaquim Grava, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Flávio, não sei se você faz a mesma... do japonês, né? Não, o Garrafa falou que o Pedrinho jogou. Jogou e perdeu de virada, 3-2. Seleção principal faz fiasco empatando com a Nigéria, essa perde para o Japão. Não sei se você faz a mesma leitura que eu, Flávio, mas o Fábio Carille, ele é um novato como treinador. Só que as coisas, como treinador, né? Ele está no futebol há muito tempo. Só que as coisas aconteceram muito rapidamente, 4 títulos em menos de 3 anos. E me parece que ele ainda não tinha aprendido a lidar com uma situação de estresse, de pressão mais forte. Ele não viveu isso, não. É a primeira vez que isso está acontecendo e talvez ele esteja se perdendo nessa pressão. Mas assim, eu não desgosto quando o técnico coloca isso claramente. Porque ele fala sempre, nós não estamos jogando bem, nós não são os jogadores. Sim. Lembra quando a gente falava que o Rogério Ceni, o time jogava mal, aí ele trazia um monte de números e falava, nós chutamos. Ou seja, trazia uma outra realidade. Se a gente não gostava daquilo, pelo menos ele está falando a verdade. Ele está falando a verdade. Então, nós não estamos bem. Se os jogadores não gostam, é outra coisa. E é difícil você saber como é que esses grupos são controláveis ou não. A verdade é que o resultado não está vindo. Muito bem. E o empate contra o Inter deixou o Santos a 10 pontos do Flamengo na tabela. Mas jogar a toalha não passa pela cabeça dos jogadores, ainda mais de um recém-chegado que busca uma vaga no time de Jorge Sampaoli. Luan Pérez chegou ao Santos em agosto e atuou em 3 partidas. Flamengo, Vasco e Internacional, todas fora de casa. O zagueiro acredita que jogar nessas fogueiras é sinal da confiança do técnico Jorge Sampaoli. Estou feliz, sempre entro nos jogos complicados fora de casa, né? Mas isso mostra que o treinador tem confiança em mim, né? Fico feliz por isso. E quando eu entro, posso corresponder, estou correspondendo à altura e espero continuar assim. Luan Pérez está emprestado pelo Bruges da Bélgica até dezembro de 2020. O valor de compra fixado é de 23 milhões de reais. Mesmo assim, o Santos pensa na aquisição em definitivo do zagueiro para não correr o risco de perdê-lo. Com o Luan Pérez na expectativa de estrear na Vila Belmiro, o Santos enfrentará o Ceará quinta-feira. O Peixe agora está a 10 pontos do líder Flamengo e conta com o retorno de Sanches, que estava suspenso, e dos selecionados Delis Gonzalez, Felipe Jonathan e Soteldo. Marinho, em compensação, será desfalque para Sampaoli. Claro que a gente quer sempre estar mais alto na tabela quanto a gente puder, né? Se a gente puder estar em segundo, em vez de terceiro, melhor. A gente tem que fazer nossa parte, sempre ali querendo estar dentro do G4. E lá em novembro, como o São Paulo mesmo fala, a gente vê quantos pontos faltam, até porque o último jogo é contra o Flamengo, não é um confronto direto, então dependendo da pontuação a gente pode, né, quem sabe fazer uma final lá na frente. Mas até então pensar na gente, buscar as vitórias, que a gente tem que pensar sempre em pelo menos se manter onde a gente está. Só dando uma informação aqui de última hora, começou um incêndio lá na sede da torcida Independente, é isso não? O galpão da Escola de Samba Independente Tricolor está pegando fogo. Em São Paulo tem 18 viaturas no local, bombeiros, e ainda ninguém sabe as causas do acidente, nem se há vítimas no local. Você vai comentar? Não, né? Vamos de Palmeiras. Palmeiras segue no encalço do Flamengo. O próximo desafio será Chapecoense, quarta-feira, no Allianz Parque. E para essa partida, o Mano já conta com o retorno de importantes jogadores. De volta à vice-liderança do Campeonato Brasileiro, após vencer o Botafogo por 1-0 no último sábado, o Palmeiras retornou ao trabalho nesta segunda-feira. A equipe volta a jogar na quarta contra a Chapecoense no Allianz Parque. Para essa partida, o Verdão terá o reforço de William e Felipe Melo, que cumpriram suspensão automática no último jogo. O desfalque será Thiago Santos, autor do gol contra o Botafogo, que recebeu o 3º cartão amarelo. O goleiro Everton e o zagueiro Gustavo Gomes, que desfalcaram o Palmeiras nas últimas 2 partidas por estarem defendendo respectivamente as seleções do Brasil e do Paraguai, são esperados nesta terça-feira aqui na Academia de Futebol. Os dois serão avaliados pela comissão técnica, mas a tendência é que eles voltem ao time na quarta-feira contra a Chapecoense. O problema continua sendo o ataque. Com Luiz Adriano machucado, Daverson foi escalado como titular pela primeira vez com Mano Menezes na partida contra o Botafogo. O atacante ficou em campo até os 24 minutos do segundo tempo, quando foi substituído por Henrique Dourado, que perdeu um gol feito no final da partida. Para o jogo de quarta contra a Chapecoense, Daverson vai ser mantido na equipe titular. Vamos controlar um pouquinho
aquela ansiedade de querer fazer um pouquinho mais do que precisa, né? É jovem, então isso é bem comum nos jovens, às vezes você quer entregar mais do que precisa. Acho que a equipe foi bem, e quando a equipe vai bem, você tem que mostrar um caminho para os jogadores. Muito bem, menos de 24 horas depois de vencer o Corinthians, o Fernando Diniz colocou a rapaziada para trabalhar no São Paulo, nada de folga. O confronto diante do Cruzeiro já é na quarta e o treinador também conta com o retorno de alguns jogadores para essa partida. Não é miragem. Olhe bem. Foco. Veja pra crer. Aleluia, irmão. O São Paulo ganhou do Corinthians. A gente vê que não foi uma vitória por sorte, né? A gente foi uma vitória construída, a gente poderia ter feito até mais marcado outras vezes, né? Tivemos chances claras para fazer isso. Até então, no ano, o tricolor havia perdido 3 partidas para o Timão e empatado uma. Com a vitória de ontem, se igualou em pontos ao rival. O São Paulo não entrou no G4, mas saiu grandão do clássico. E para manter essa evolução, vai encarar um enorme desafio quarta-feira no Mineirão contra o Cruzeiro, que está na zona do rebaixamento. Fernando Diniz deverá contar com alguns reforços. Raniel se recuperou de uma amidalite e participou de jogo-treino pela manhã. Reservas versus molecada sub-17 do São Paulo. Juan Fran, com desgaste muscular, pintou no gramado para uns exercícios físicos leves. Antony, da seleção olímpica, vai direto para BH. E o capitão da principal, Daniel Alves, chegará de Singapura em cima da pinta. E com aquele fuso horário na cabeça. É dúvida. Caberá a Diniz enxergar as melhores opções. Bom, se conecte com as nossas redes sociais. Quando a gente atingir 300 mil no nosso canal do YouTube do Gazeta Esportiva e 200 mil no canal do Mesa Redonda, a gente vai organizar um jantar com 5 telespectadores. Então, se inscreva lá. 294 mil. Sim, inscritos. 294 mil inscritos, então faltam 6 mil pra gente fazer aquele jantar bacana, beleza? Então, como que você vai participar? Tem que escrever uma historinha na nossa comunidade ali do YouTube, deixa ali por que o Gazeta Esportiva é legal e especial pra você. E o Mesa Redonda também, no canal do Mesa. Facebook/Gazeta Esportiva, Twitter e Instagram, @Gazeta Esportiva, nosso canal do YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. Daqui a pouquinho, 8h30 da noite, temos show de bola com a dupla Osmar Garrafa e Alexandre Silvestre no canal do YouTube, Gazeta Esportiva, e no site gazetesportiva.com. Vídeos de WhatsApp. Pessoal da Gazeta, Tobias aqui, Jundiapé, Mogi das Cruzes. Eu acho sim que o Carille está na corda bamba. Ele não tem mais controle dos jogadores e os resultados não estão vindo de acordo. Então ele tem que tomar cuidado e o Corinthians é maior que ele, certo? Boa noite, galera do Gazeta Esportiva. Eu sou o João aqui da Zona Sul. Olha, eu acho que o Carille não devia ter mais vindo pro Corinthians, porque o Corinthians perder pro time daquele do São Paulo vai ganhar de quem? O Corinthians não vai conseguir nenhuma vaga para Libertadores. Boa noite. Pessoal da Gazeta, na minha opinião, o Palmeiras vai passar o Flamengo e vai ser campeão da tabela do Brasileirão. Um abraço. Ai, Enzo, ele chama Enzo. Que bonitinho, um beijo. Vem comentar aqui no programa, Enzo, que o céu é do seu tamanho. Dá pra você sentar e ficar direitinho aqui. É nada, Enzo, você é um pouquinho maior. É um pouquinho mais alto. Beijo, Enzo, beijo. Resultado da enquete. A gente perguntou se o Carille tá na corda bamba depois da derrota pro São Paulo. A maioria respondeu que tá, né? Óbvio que tá. 72% dos votos. E ó, duas derrotas não resiste, viu? São ameaças, hein? Olha, Gazeta Esportiva homenageando o cantor e compositor Kiko Zambianchi. Grande Kiko Zambianchi. 59